Minha esperança nesta manhã, minha expectativa é que a palavra de Deus, ela fortaleça a sua fé no Senhor Jesus e te mova em direção à vontade dEle. E diz assim o capítulo 17 de João: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Pai de amor, nós te louvamos, te bendizemos, esta é a palavra do Senhor, e ela é suficiente, ela é poderosa, ela é verdadeira, é ela que nos edifica, é na palavra que nós estamos arraigados, alicerçados, ó Pai, a palavra que anuncia a Jesus, o nosso Senhor e Redentor, e pedimos que esta palavra nesta manhã nos desafie, nos edifique, nos fortaleça e nos prepare para sermos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja de nós. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bem, amados, o Senhor Jesus, ele está despedindo
dos seus discípulos, são as últimas palavras, aquela ceia da Páscoa, ela estava talvez terminando ali, fossem os últimos minutos com os discípulos naquela ceia, quando ele institui inclusive a Santa Ceia, quando Judas já tinha saído de fininho já para fazer o propósito para o qual ele tinha vindo ao mundo, que era para trair Jesus, cumprindo as Escrituras. Então, os últimos minutos, logo após o Senhor Jesus iria para o Getsêmani para derramar sua alma perante o Senhor, para receber o peso dos nossos pecados e ali chorar, orar e suar lágrimas, colocar lágrimas e sangue para fora daquele momento de angústia e dor. Então, esses últimos momentos, ele vai falar do amigo consolador que ele vai nos deixar, e que ele deixaria, e que hoje mora, aquele que habita em nós, aquele que viria para aplicar de maneira eficaz a sua obra, aquele que viria aplicar a obra da cruz. Então o Senhor Jesus está nesta última caminhada, e Ele deixa a promessa para nós, está no capítulo 16, que assim como Ele venceu o mundo, nós também haveríamos de vencer. No nosso tempo, no nosso cronos, enfrentaríamos aflições e venceríamos em Cristo Jesus. Deveríamos ficarmos animados com a promessa do nosso futuro, ainda que o nosso presente estivesse em densas trevas. Deveríamos olhar para aquele que é a luz do mundo. E ali Jesus faz, então, esta oração, e não é qualquer oração, essa oração é uma oração intercessora. Jesus se coloca como, de fato, o mediador no lugar dos discípulos, não somente daqueles que estavam com ele à mesa, mas de todos aqueles que viriam crer nele. O Senhor Jesus estava ali orando por nós, oração no papel de um sacerdote, alguém que leva as questões do povo a Deus. Logo após, ele passaria pela angústia, então, do Getsêmani, quando ele sentiria o peso dos nossos pecados. Nesta oração aqui, ele intercede por nós. Ele entra no Santo do Santo e ele apresenta a sua mediação. É por isso chamado de oração sacerdotal. Por isso que foi dado esse título. Qual era o conteúdo desta oração? A quem Jesus estava orando? E quem eram os beneficiários diretos dessa sua intercessão? É sobre isso que nós vamos discorrer, os alvos da oração intercessória de Jesus. Em primeiro lugar, a oração intercessória de Jesus foi realizada ao Pai, em benefício de si mesmo. Antes de orar por nós, o nosso Senhor Jesus orou por Ele. Orou pelos desafios que estavam diante dele, por aquele que havia se esvaziado de toda a sua glória, tornando-se um servo obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, ao mesmo tempo que Ele olhava para o milagre da nossa salvação, Ele também lembrava de que Ele tinha uma glória e que para lá Ele voltaria. É por isso que o versículo 1, ele diz assim, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. O Senhor Jesus então orou como homem, mas ao mesmo tempo orou como mediador do seu povo, e ainda que tenha falado com majestade, com autoridade, como sendo um com o Pai, e igual a Ele em poder, também orava por si mesmo. Clamava e reclamava a sua glória. O meu tempo aqui está se cumprindo. É tempo de eu receber de volta o que é meu. É tempo de eu voltar para o trono.
Versículo 2 diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa vida não poderia ser dada aos crentes se Cristo, que é o nosso fiador, não glorificasse o Pai e não fosse por este também glorificado. A obra consumada não é apenas morrer na cruz, mas é tomar novamente o lugar de comando, receber a glória. Maior foi o poder da ressurreição do que o da morte. Se Cristo apenas tivesse morrido, as trevas teriam vencido, mas a ressurreição e a subida aos céus é o resultado final daquilo que se esperava da obra da redenção. É isso que se esperava, a glória do Filho. Versículo 3, e a vida eterna é esta. Jesus faz uma conclusão sobre o conteúdo da vida eterna, onde se recebe a vida eterna, e está o texto, diz assim: que te conheçam a ti. O que é que diz o texto? Vamos lá? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que se conheça o Deus verdadeiro e o seu mediador. O seu mediador. O Senhor, o Messias, que seja conhecido através daquele que foi enviado para isso. Este é o caminho do pecador à vida eterna. Jesus Cristo, conhecer o Pai através unicamente de Jesus. Buscar ao único Deus verdadeiro e através do único intercessor, mediador verdadeiro. Enquanto este conhecimento não fosse aperfeiçoado na vida dos crentes, a santidade e a felicidade não seriam desfrutados. O caminho da santidade e da felicidade passa por Jesus, pelo Filho de Deus. Aqueles que são redimidos vão receber essa glória especial da felicidade eterna, serão bem-aventurados. O interessante é que Jesus parte rumo à cruz em duas expectativas, pelo menos. Primeiro, a redenção do seu povo, aqueles que o Pai lhe deu. Segundo, a redenção do seu trono, aquilo que estava diante dele. É por isso que ele suportou a vergonha da cruz, a dor. Ele desprezou tudo aquilo que era mérito para ele até então, por causa de algo que lhe estava proposto. Um prêmio maior, a nossa redenção, a nosso gozo completo. O escritor de Isaías, no capítulo 53, versículo 12, diz que ele veria o fruto desta obra, deste trabalho, desta missão, e ele ficaria satisfeito. A satisfação ali está na redenção, está na sua volta à sua glória, onde ele satisfaria sua alma plenamente, completamente. Versículo 4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Se Jesus não se entregasse, fizesse o que estava no script de Deus na eternidade, jamais receberíamos a dádiva, a oferta, o carisma de Deus da nossa salvação. O presente que nós recebemos é porque Ele cumpriu fielmente, fez o nome do Pai conhecido, glorificou o nome do Pai. O interessante é que o Senhor Jesus, até a última palavra, como homem neste mundo, Ele mantém-se a sua submissão ao Pai. O que Ele veio fazer, Ele veio em obediência completa. Verso 5, e Ele ainda ora ainda mais por Ele. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse mundo.
aquele que um dia despediu-se da sua glória, se despiu dela, se humilhou, se esvaziou, agora ora para retornar para a casa do Pai. Ora para retornar para a presença do Pai, ele reclama a sua glória. Como eu falei no domingo passado, o caminho do trono passa pela cruz. Então Jesus se fortalece para enfrentar a cruz. A cruz é o acesso, não somente nosso, mas é o acesso de Jesus de volta ao trono. A condição que o Pai colocou para voltar para o céu é o seguinte: a cruz. É a cruz. O caminho é a cruz. Quando você cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz, Jesus também ama essa mensagem também. Porque através do sacrifício na cruz, o Senhor Jesus escancara as portas de volta para o céu. Porque somente alguém que oferecesse um sacrifício perfeito tinha acesso. E Ele tem acesso. E Ele deu acesso a todos aqueles que nele creem. Então, em primeiro lugar, a oração de Jesus foi realizada ao Pai em benefício de si mesmo. Ele começa essa oração olhando não apenas para as suas necessidades, mas reclamando ao Pai o seu direito de volta ao trono. Em segundo lugar, versículo 6 ao verso 10, a oração de Jesus, a intercessora de Jesus, foi realizada ao Pai por aqueles que são Deus. Nós, eu e você, por nós. Agora, ele tira os olhos de reclamar aquilo que lhe pertence, ele olha agora para aqueles que ele recebeu como dádiva do Pai. Versículo 6, se manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiou. E eles têm guardado a tua palavra. O Senhor Jesus é muito bom para a gente, né? Eu leio um texto desse e falo assim: Jesus, mas nós somos tão corrompidos em guardar a tua palavra. Mas é por isso que Ele colocou o Espírito Santo em nós, que nos convence todos os dias do nosso pecado. Todo dia Ele condena esse pecado na nossa vida. Todo dia o Espírito Santo diz assim: muda de vida. Ele condena o que está de errado na nossa vida para que nós possamos abrir os nossos olhos. Ele nos convence da justiça que Cristo operou, que nós somos justificados em Cristo. E Ele nos convence de que há um juízo para aqueles que não estão em Cristo. Isso nos mantém na linha. Isso nos ajuda a guardar a palavra. É o Espírito Santo que nos faz, inclusive, lembrar da palavra que nós lemos, que recebemos. Um dia, é Ele que aplica esta obra redentora. Então aqui Jesus ora por aqueles que são teus, aqueles que o Pai confiou, aqueles que estão aos seus cuidados. Assim como um paciente é levado ao médico, ou uma criança, a um professor que lhe ensina, a um tutor, para que seja ensinado, assim nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus a Cristo. Ele afirma que a palavra, então, é esse meio de graça. Diz: Senhor, eram teus, tu me confiaste, eles têm guardado a tua palavra. A maneira de se preservar na verdade é se preservar na palavra. Deste modo é que Ele cuida de nós. É por isso que você precisa todos os dias se alimentar do verbo da vida, todos os dias se alimentar da palavra. É na palavra que você prevalece, é na palavra que você se fortalece, é nela que você se edifica. Crente que não estuda a palavra de Deus, que não medita, que não rumina a palavra de Deus, ele está perdido. Ele está sem rumo. Como é que ele vai ser protegido se ele não tem a palavra? Diz que nós somos guardados, é na palavra. Versos 7 e 8 diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Como é que eles vão reconhecer se não conhecerem a palavra e se não tiverem o Espírito de Deus? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Alguns testemunhos a respeito de Jesus já havia acontecido.
de que ele era o Filho de Deus. Que só poderia ter vindo do céu alguém com palavras de vida eterna, sabor de mel. Alguém que edificava o coração, alguém que falava com autoridade, não falava como os fariseus e como os hipócritas daquela época. E de fato, as pessoas que tinham experiência ou contato com Jesus disseram, de fato, ele conhece o coração do Pai. Diz que aqueles que eram seus conheceram então a Cristo, que ele era vindo de Deus, que ele possui tudo que o Pai possui, tudo que o Pai disse a seu respeito, tudo que fez, bem como tudo que está fazendo e ainda fará, faz parte do seu caráter revelatório. Jesus, ele fez do coração dos seus discípulos um lugar de um bom depósito, e diz que ele confirmou, quando ele confiou a palavra, diz que tudo que eu recebi, eu dei. O melhor depósito é o nosso coração, e nele deve ser depositado a palavra. A Bíblia diz, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Não guarde no armário, não guarde na estante, guarde no seu coração. Diz que ele deu a palavra, Jesus transmitiu a palavra. Uma das dificuldades que nós temos, que muitas vezes nós recebemos, mas nós retemos a palavra e nós não compartilhamos a palavra. E a palavra é como semente, quanto mais você semeia, mais você recebe. Quanto mais você prega a palavra, mais você lê, mais você recebe, mais alimento você tem no seu coração. E é através da palavra que o Pai foi apresentado e o Pai é apresentado. O Senhor Jesus diz que ele transmitiu. Verso 9, diz assim, e é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são Deus. É a oração de Jesus, é pelos crentes. Não é pelo mundo de um modo geral, mas por aqueles que foram separados, eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, alcançados no seu tempo pela palavra do Senhor. O Senhor Jesus estava orando por você naquele dia. O seu nome estava naquela lista, a sua história estava registrada, ele sabia das lutas que você passaria e ele orava por você. Quando você lê João 17, saiba que você é alvo, é um dos beneficiários desta intercessão. Verso 10, ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Jesus está disposto a salvar a todos aqueles que forem a Deus por intermédio dele e glorificar o nome dele na nossa salvação. O mérito é todo dele, a glória é dele. Então, a oração intercessória de Jesus é realizada ao Pai também por aqueles que são seus. Em terceiro lugar, a oração de Jesus foi realizada ao Pai pela proteção dos seus. Do versículo 11 ao verso 16, é isso que diz o texto. Verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui está a maior luta do ser humano, a crise do ser humano, a luta contra a carne, contra o sistema mundano. Nós que vivemos neste mundo, mas precisamos ter o coração do outro mundo, ter a nossa mente em outra esfera. Somos peregrinos, estamos apenas atravessando um campo de batalha, não podemos morrer no campo da batalha. Nós temos que chegar aonde o Senhor nos preparou, a missão precisa ser cumprida. Então, por isso, nós não podemos ficar aprisionados ao sistema e aos prazeres carnais deste mundo. Jesus está orando, então, pela nossa proteção, que não sejamos sucumbidos pelas pressões, as fraquezas deste sistema. Verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os. Agora Jesus olha para os 12, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quantas butinadas Jesus deu naqueles homens, gente.
quantas chamadas, né? Tentando de todas as formas livrá-los, protegê-los do sistema, do mundo, da carnalidade, das fraquezas, e até a porta da cruz tem gente querendo cortar a orelha do outro, porque eles estão lutando batalha espiritual com a carne, ainda não conhecem a batalha espiritual. Então o Senhor Jesus, Ele não ora para que nós fôssemos ricos, que nós fôssemos grandes, mas que nós fôssemos guardados do pecado, fortalecidos para cumprir o nosso dever, para que nós fôssemos levados a salvos para os céus. Ele ora por isso. Talvez sua oração nos últimos anos tenha sido uma oração materialista. Você está mais preocupado com o seu reino neste mundo do que com o reino de Deus. Possivelmente, talvez você tenha sido tão infeliz na sua vida. É porque o reino ainda não mora em você. Se você está tão inclinado a este mundo, cuidado. Verso 13. Mas agora eu vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. A melhor prosperidade é a da alma. O gozo em Cristo. A boa memória em Cristo, o bom coração em Cristo. Jesus ora para que o nosso prazer estivesse nele. É por isso que Jesus precisa ser a sua maior alegria. Ao ouvir esse nome, seu coração precisa se adoçar, a sua tempestade precisa acalmar, a sua tragédia precisa ser vencida. Todas as vezes que você mencionar o nome santo de Jesus, você fala assim: ah, Jesus, que doce nome, que nome mais lindo, que nome mais santo, que nome mais digno. O nome de Jesus deve acalmar a sua alma, seu coração. A prosperidade melhor é a da alma. Verso 14 e 15, eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Diz o verso 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. A oração de Jesus é porque não fôssemos arrancados do mundo, mas que escapássemos da ira, do sistema, dos homens, deste mundo, para que aproveitássemos o benefício do Espírito que habita em nós e que nos faz céu onde estivermos, apesar das lutas, adversidades, de um sistema podre desse mundo, podemos ser uma bênção. É por isso que ele te diz que você é sal da terra e luz do mundo, que é do seu interior que vão fluir rios de água viva. No meio da morte, você é quem flui. Você é a bênção para o mundo. Esse mundo não se decompôs ainda porque tem a presença da igreja em quem Cristo habita. O que faz o sentido esse país existir é a presença da igreja. É a presença do povo santo de Deus, que se santifica, que não se conforma com os valores, como essa muralha que o mundo vai construindo, querendo nos colocar dentro dela, para a gente não nos mundanizar. Você está na Babilônia, mas você não pode se babilonizar. Você é israelita. Então pegue sua harpa, tira ela do salgueiro e cante os louvores do Senhor. Não importa se a terra é estranha, faça desse lugar Canaã, onde Deus te plantou. O que muda o lugar não é o lugar, é o espírito que você coloca ali. Então Jesus ora para que o Pai nos guardasse do mal, para que não fôssemos corrompidos pelo mundo, para que nos livrasse dos nossos pecados, das nossas inclinações do nosso coração, do poder e da astúcia de Satanás. Jesus está intercedendo por nós. Um dia passaríamos pelo mundo como alguém que cruza um território que está em guerra, tem bomba caindo para todo lugar, tem mina em todo lugar, cuidado onde você pisa. Mas você iria passar por esse mundo. A guerra está acontecendo.
A fronteira segura está do outro lado. Por isso tem de motivo de alegria eu passar por esse território. Jesus ora por nós. Verso 16. Vamos ler juntos? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga assim: eu não sou do mundo. Diga para o seu irmão: você não é do mundo. Diga para ele assim: porque Jesus não é. Se você é um pequeno Cristo, é um cristão, você não é do mundo. Não vista a camisa do mundo, não anda no sistema do mundo, não anda no curso desse mundo. Entenda que você é peregrino, é forasteiro, aqui você está de passagem, o tempo é curto, faça desse tempo uma aventura com Cristo maravilhosa. Cuidado a você servir aos deuses dessa geração. Cuidado a quem você vai se inclinar nesta geração. O Senhor Jesus está nos chamando a servir a Ele nesta geração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, nos verdadeiros cristãos, se opõe ao espírito deste mundo. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, você está em oposição. É por isso que dá aquele nó que assim, você não conforma com o sistema. Você não aceita o que estão fazendo com as crianças, o que estão fazendo com os valores morais. Você não aceita o que estão fazendo, estragando os sistemas do planeta. Você não aceita como as pessoas estão indo de mal a pior. Você não aceita, você tem uma revolta santa, você entende que tudo pode ser melhorado se Cristo entrar. É por isso que você anuncia o Evangelho. Porque a doença você conhece, e você era doente, mas você já conheceu a cura. E hoje, ela está em você. O antídoto para curar está em você. Você é uma bênção de Deus para esta geração. Verso 17 a 19. Quarto lugar, a oração de Jesus foi realizada ao Pai pela santificação dos seus. 17, vamos ler juntos? Santifica-os na verdade. Então, a seguir, Jesus não apenas orou para que nós fôssemos guardados do mundo, mas para que fôssemos santificados também, para que tornássemos bons, santos,